Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano, este sábado mais fresquinho aqui em São Paulo, pelo menos, para trabalhar com você. Um evento um pouquinho diferente, uma estrutura um pouco diferente, que chama Como Estudar Direito Constitucional para o CNU. Eu sei que a prova está bem em cima já, nós temos aí poucos dias até a efetivação da nossa prova, mas vamos aqui passar. O meu objetivo é passar com você um pouquinho do estilo no passado da nossa banca para ver se a gente consegue, a partir desse estilo, dessa observação, fazer uma revisão aí dos principais temas, quem sabe, que possam nos ajudar na realização da prova que se aproxima. Lógico, fazer as questões do passado é sempre uma forma interessante de perceber como que a banca se comporta, mas no caso específico do CNU, é verdade que nós temos um grande espaço do inesperado, porque é um tipo de, primeiro, é o primeiro CNU da história, o CPNU, e segundo, é um local que a nossa banca não costuma ter muita história para nos apontar. Como assim, André? Eu não tenho muitos concursos que a nossa banca tenha cobrado direito constitucional. Como você sabe, a nossa banca ela era um pouco mais nichada de certos espaços de atuação, especialmente com carreiras bancárias. E agora ele abraça um dos maiores concursos que nós temos, e uma grande novidade. Então, precisamos aí entender um pouquinho, contextualizar, falar, lógico que as questões não podem, até contratualmente, ser expressamente repetidas, então não pode ser exatamente a mesma, mas a forma, os temas, eles sim podem se aproximar bastante, por isso que vamos aí dar uma olhadinha. Se você já fez questões da Banca Cis Gran Rio, lógico, aqui vai ser mais como uma revisão para você, acima de tudo. A primeira questão e algumas que virão na sequência, elas trazem para a gente, nos ajudam aí a observar um certo padrão de objetivos da nossa banca, alguns temas que ela gosta mais, que ela acaba desenvolvendo mais. E, lógico, se a gente está falando de direito constitucional, expressamente essa matéria, ela existe unicamente no nosso edital de número 8, né? Nos outros editais, ela vem misturada e vem entremeada de outras várias disciplinas, de outros vários assuntos, então seria um pouquinho mais, vamos assim, temeroso se a gente chamasse, designasse como direito constitucional, já que sequer a banca designa. Mas veja só a primeira aqui para a gente localizar e entender o que está acontecendo. Diz assim: nos termos da Constituição de 1988, o direito de propriedade é um direito. E aqui ele já quer, logicamente, só para organizar, como você bem sabe, o coração do seu edital, antes de entrar nessa questão propriamente dito, ou dita, né, o coração do nosso edital, volta aqui, caneta, é trabalhar os chamados direitos fundamentais. Direitos fundamentais, mas não todos eles. O título 2 da Constituição Federal, que trabalha os direitos fundamentais, ele está contido entre o artigo 5º, que é notadamente o mais importante, e o artigo 16. Ah, André, o 17 está aí dentro também, né? Também está aqui dentro, só que o nosso edital, ao designar os temas que ele vai trabalhar, ele não se refere, ele não menciona o tema dos direitos dos partidos políticos, então ficamos só até o artigo 6º mesmo. Muito bem, então esses direitos fundamentais, eles contemplam aí todo esse conjunto de elementos entre o artigo 5º e o artigo 16, sendo que, sem dúvida, o artigo 5º, ele na minha projeção, o artigo 5º e o artigo 12 serão as grandes estrelas do nosso edital. Nossa, né? Por que o artigo 12? Por um motivo simples, ele teve alteração muito recente, teve uma emenda constitucional que alterou o artigo 12 bem recentemente. Então aqui, ele nos traz na primeira questão aqui que eu recortei, o direito de propriedade. E esse direito de propriedade, ele está lá no artigo 5º, tá? Só para organizar outra coisa, esses direitos, eles aparecem para a gente nas chamadas gerações, ou, em outras palavras, também eu posso chamar de dimensões. O autor original chamou de gerações, mas dimensões me parece um termo mais correto. E essas gerações são notadamente 3. A primeira geração são os direitos de liberdade,
os direitos de liberdade, e esses direitos de liberdade, eles estão não só, mas especialmente no artigo 5º. O artigo 5º é recheado deles. Então, são proteções, também são chamados de direitos negativos, porque eles nos protegem contra o Estado. A segunda dimensão de direitos vai cuidar dos chamados direitos de igualdade, direitos de igualdade. Aqui, o foco, a expressão são os direitos positivos ou prestacionais. Esses estão lá essencialmente no artigo 6º da Constituição, lembrando que os dois são em direito designados como rol exemplificativo. Ó, já ia ser errado, rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Muito simples, porque o Constituinte, ele limitou-se a trazer uma lista desses direitos, não exaustiva, é apenas uma lista com exemplos desses direitos. Então, nós temos duas dimensões aqui, normalmente aparecem os chamados direitos civis e os direitos políticos, e aqui eu tenho uma sigla que ajuda bastante, que é a sigla SEC. São os direitos sociais, são os direitos econômicos e são os direitos culturais. Então aqui o SEC acaba nos ajudando. Pois bem, e na parte final, e a terceira dimensão, qual é a dessa terceira dimensão? Como que isso funciona? Me explica melhor. Essa terceira dimensão, ela é para fins do nosso concurso, eu acredito que seja menos relevante prática, porque ela tem um posicionamento muito mais detalhado em outros itens da Constituição, em outros itens do nosso edital, por exemplo. Então aqui, em outros editais, são os chamados direitos de fraternidade. Fraternidade, sim, você percebe, são os três temas principais, aí são o lema da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui, entre outros direitos, mas o principal objeto são chamados direitos difusos e o principal direito aqui dentro, o direito ao meio ambiente, né, o direito ao ambiente. E a diferença central que você precisa perceber é que essa terceira dimensão, ela cuida aí do Estado mais como um regulador das nossas atividades, enquanto nas outras duas ele utiliza do Estado em si como aquele responsável diretamente por não atrapalhar a nossa vida na primeira dimensão ou fornecer algum tipo de direito, prestar algum tipo de direito na segunda dimensão. E eu gosto muito de usar o exemplo aqui, que é justamente para você entender melhor essa primeira questão. Quando se fala nos direitos de liberdade, eu gosto do próprio exemplo, que é o direito de propriedade. Quando eu falo em propriedade, eu estou falando essencialmente do Estado não interferir na minha propriedade. Lógico, não só o Estado, mas qualquer outro particular. Já um direito de igualdade, que às vezes a gente confunde com a propriedade, é o direito à moradia. Então aqui a moradia ela já está em outro parâmetro, ela já está em outro patamar. A moradia, embora muitas pessoas felizmente moram em sua propriedade, aí é um dos objetivos aí com o concurso de algumas pessoas é, eu quero comprar minha casa, quero ter minha estabilidade financeira, quero morar no que é meu, extraordinário. Então aí você vai combinar as duas temáticas. Mas quando você não tem essa condição, o Estado ele se coloca na obrigação justamente de fornecer a sua moradia, um direito prestacional, um direito positivo. O Estado tem que ofertar essa possibilidade para você, o que, portanto, diferencia essencialmente a primeira modalidade da segunda modalidade. Então, quando se fala em direito de propriedade, é um direito social individual, já sabemos que social ele não é. Os direitos sociais, lembra o SEC, aqui o SEC, sociais, econômicos e culturais. Aqui, segunda dimensão, não, a propriedade é a primeira dimensão, então já consigo excluir antecipadamente aí esses três que dizem que é um direito, três não, dois, né? Aqui eu vi social no final, já me enganei. Não, são dois que falam de social. Portanto, o ponto de partida do meu direito de propriedade é um direito individual. Mas que tipo? A LC é um direito individual que impede qualquer tipo de intervenção
Perceba que essa expressão, ela significa basicamente dizer que é um direito absoluto e que diz, possibilita ao proprietário sempre dispor conforme seu próprio exclusivo interesse. E aqui é interessante que essas duas alternativas, elas acabam se anulando mutuamente. Porque se é um direito individual que impede qualquer tipo de intervenção, ele é absoluto em consequência. Então, se uma está correta, a outra também teria que estar, e as duas não podem estar corretas, portanto, sobra somente para a gente dizer que a propriedade é um direito relativo, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social, e é exatamente isso. Quando você pega lá o artigo 5º, no inciso 22, ele vai dizer, é garantido o direito à propriedade. Então, opa, temos o direito à propriedade. Mas no inciso subsequente vai dizer, beleza, você tem essa propriedade, mas ela tem que atender à sua função social. Eita, André, não entendi. E aqui comigo. Quando a gente fala em propriedade, eu vou aproveitar esse tema para fazer uma breve revisão de propriedade com você. Afinal, é alguma coisa relevante, alguma coisa que tem chance de aparecer no nosso concurso. Como já conversamos, a propriedade é um direito de primeira geração, está entre os direitos civis. Além disso, é um direito civil de primeira dimensão ou geração. Esse direito à propriedade é um direito que pode ser individual, pode ser a minha propriedade ou pode ser um direito coletivo. Então, nós temos uma propriedade, ok? Aqui não há, um não anula o outro, mas os dois coexistem. Nós temos propriedades individuais e propriedades coletivas coexistindo pacificamente. Ok. E essa propriedade está lá garantida, já sabemos, no artigo 5º, a partir do inciso 22 do artigo 5º, é um direito fundamental de primeira dimensão, como sabemos. Joia, essa propriedade, ela é um direito que não é absoluto. Foi justamente a nossa resposta, é um direito relativo. E por que relativo, como todos ou quase todos os demais direitos? Porque ele é passível de limitação. É passível de limitação. Que nós vamos trabalhar aqui as hipóteses chamadas de intervenção do Estado na propriedade privada. Intervenção do Estado na propriedade privada. Intervenção do Estado na propriedade privada. Aqui, brevemente, são dois temas do artigo 5º. O Estado pode intervir na nossa propriedade de duas formas diferentes. Ele pode tomar a nossa propriedade através da chamada desapropriação. Então, na desapropriação, ele tira a propriedade do particular e toma essa propriedade para o próprio Estado, seja aí a União, seja o Estado propriamente, o Distrito Federal ou o próprio município. Todos os entes federativos têm essa possibilidade de tomar a nossa propriedade. Nossa, eles são maus. Não, não são maus. Quando que pelo menos não deveriam. Quando que eles vão tomar essa nossa propriedade? Essencialmente, quando a função que ele vai dar para a minha propriedade for melhor do que aquela função que eu estou dando. Não entendi, André. Quando em três hipóteses, quando uma das três hipóteses ocorrer, eu vou botar aqui para baixo melhor, quando uma de três hipóteses ocorrer, ele pode tomar a nossa propriedade. Cite-me essas três hipóteses. Claro, pois não. Aqui é eu falando comigo mesmo, ok? Então, a primeira possibilidade é o caso de necessidade pública. E eu já vou colocar outro, utilidade pública, a gente já conversa. Necessidade ou utilidade pública. Aqui tem uma certa ordem de importância, né? E a última possibilidade é o interesse social. Uma vez verificada qualquer uma dessas três situações, o Estado pode simplesmente tomar a minha propriedade. Só que perceba aqui, ele faz isso por um interesse legítimo, porque ele vai dizer basicamente, olha, André, não que você esteja usando mal sua propriedade, mas é que eu, Estado, para a coletividade, eu tenho uma atribuição mais importante, eu tenho alguma coisa mais relevante para fazer com essa propriedade. Então, por isso,
eu gostaria não, eu vou tomar a propriedade de você. E aqui exemplos, necessidade pública. Pense, aqui não é um exemplo que é corrente em todo o Brasil, mas pelo menos aqui em São Paulo, infelizmente, é corrente e necessário, que são chamados piscinões. Muitas vezes a cidade de São Paulo tem inundações, aí tem problemas graves com as chuvas, especialmente aquelas chuvas de verão, né, muito intensas em curto espaço de tempo, e certas regiões acabam acumulando água demais. Então, uma forma de lidar com esse acúmulo excessivo, haja vista especialmente que São Paulo não foi uma cidade pensada, foi simplesmente sendo construída. Em casos assim, o que muitas vezes ajuda é fazer um piscinão, que é um espaço, é como se fosse uma piscina grande, literalmente, por isso o nome, que vai servir para conter a água, os grandes volumes de água durante esses períodos de chuva intensa. Então ele contém um grande volume de água, ele vai liberando esse volume aos poucos, permitindo aí que não haja ou tentando evitar uma inundação em determinada região. E se ele precisa fazer isso exatamente onde fica a sua casa, porque a engenharia determinou que ali é o melhor lugar, ok, você vai perder sua casa. Não que você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Calma, a gente já vai falar sobre isso. A segunda hipótese é utilidade pública, por exemplo, é a questão da construção de uma linha de metrô. Não sei se na sua cidade tem metrô, depende do tamanho da cidade, é algo necessário. Aqui em São Paulo, o metrô é o melhor meio de transporte, tendo em vista que o nosso trânsito é conhecido nacionalmente por ser muito, muito, muito ruim. Então, eu preciso construir uma linha do metrô, mas que no caminho aí pensado pelos engenheiros vai passar pela sua casa. Ok, vou perder também. Interesse social já está, veja, não que não seja importante, mas está numa linha um pouquinho mais atenuada de relevância que os dois anteriores. Pensa aí na construção de uma praça. Longe de não ser importante, mas não é tão importante quanto os dois anteriores, obviamente. Pois bem, em qualquer dessas três hipóteses, você não tem culpa de morar bem. Não é culpa sua. Poxa, André, que azar que eu dou, hein? Eu moro bem. Não acho que é um azar, acho que é o contrário. Mas, eventualmente, aquele que mora bem, ou que tem o seu comércio num lugar bem localizado, pode passar por isso. E nesse contexto, não vai ficar aí com uma mão na frente e outra atrás. Eu vou ter direito, em caso de desapropriação, a chamada indenização. A indenização é um direito daquele que vai perder sua propriedade. E essa indenização ela tem que ser justa, ela tem que ser prévia e ela tem que ser em dinheiro, justa, prévia em dinheiro. Logicamente aqui, imagina, tá tirando a casa que você mora, você tem que ter condições imediatas aí para ir para algum lugar, para mudar-se para um lugar que você tenha aí condições de se manter, né? Você consiga manter o mesmo ou algum nível de qualidade de vida semelhante àquele que você tinha. Afinal, você não tem culpa, repito, de morar mal. A culpa não é morar mal. Morar mal também não tem culpa, mas muitas vezes, mas você não tem culpa de morar bem. Então, antes de você sair, você vai receber uma indenização que vai ser em dinheiro e que vai ser justa. André, já vi falar que na prática não é justa. Você tem razão. Mas o mais importante para a gente é que a prática não é objeto de questão, ele vai cair para a gente a teoria, né? Não dá para perguntar a prática, senão as questões ficariam um pouquinho temerosas aí e um pouquinho passíveis de recursos. Mas vamos lá, vamos dar sequência. A outra forma do Estado intervir na nossa propriedade é através do uso, da utilização. Ele pode utilizar a nossa propriedade. Quando que isso vai acontecer? No caso de um iminente perigo público. Iminente perigo público, o Estado pode usar a nossa propriedade. E se ele o fizer, é possível também a indenização ulterior se houver dano. Eu já deixei aqui escrito, agora a gente conversa. Vamos por partes. O exemplo, ele facilita muito e o exemplo não que você já tenha vivido, mas ele vai ser facilmente percebido por você.
Imagina o policial que está em perseguição de um bandidinho, está lá correndo atrás do bandidinho, só que o bandidinho rouba uma moto e sai em desabalada carreira fugindo do policial. O policial tem direito, aqui no campo teórico, logicamente na prática eu nunca vi acontecer, o policial tem direito de não é solicitar, mas requisitar, determinar que um particular ceda a ele o seu automóvel, a sua motocicleta, para que ele possa manter-se na perseguição de um bandidinho. Lógico, aqui eu estou exagerando, isso a gente vê muito em cena de filme. No Brasil é curioso que eu brinco que normalmente os nossos policiais já estão automatizados, né? Já estão no seu veículo, já estão na sua moto, então não é alguma coisa que a gente vê no dia a dia, mas no campo da teoria é algo possível, sim. E ao fazê-lo, ele está requisitando a utilização. É uma requisição administrativa, ela não pode ser recusada pelo particular a priori, então ele tem o direito de usar, porque tem um iminente perigo público acontecendo. Agora, eu que, por exemplo, estou lá dirigindo meu carro, o policial requisita meu carro para uma perseguição, não tenho nada a ver com isso, ok, ele leva meu carro, e aí, eu ganho alguma coisa com isso? Não, ganhar não, você está fazendo um bem para aquele bem, aquilo que o policial está fazendo é bom para você também. Então, o que você ganha é o direito de ter o seu carro de volta da maneira que ele estava. Então, qualquer tipo de dano causado nessa perseguição, ele deve ser indenizado. Ah, André, vai voltar sem gasolina. Não, o Estado tem que te devolver a gasolina, é o mínimo. Mas a questão do uso, ele não é cobrado. Se ele usou, devolveu integral com a gasolina cheia, beleza, não tem o que fazer. Você só vai ser indenizado de maneira ulterior. Ulterior é posterior. O direito gosta de umas palavrinhas diferentes. Então, indenização ulterior e indenização posterior se houver dano, ok? Então, essas daqui, em resumo, são as possibilidades que nós temos justamente de realizar realizar exatamente esse tipo de demanda, né? Esse tipo de atuação na nossa propriedade particular, ok? Muito bem. Segunda questão, aqui eu sei que uma questão só foi mais de 20 minutos, mas, porém, contudo, entretanto, é por objetivos de justamente revisão, de entender melhor os temas pensados pela nossa banca e tudo isso. Mas, ok. Vamos lá. A Constituição Federal, e aqui eu tenho uma sequência para te mostrar que a nossa banca gosta de fato desse tema que é o direito de propriedade. Então, essa aqui eu vou passar bem mais rápido. A Constituição Federal estabelece em diversas normas proteção à propriedade individual. E diversas mesmo, tá? Quando a parte de propriedade no nosso artigo 5º, ele vai lá só para pegar o artigo 5º que está no nosso edital. Tem outros dispositivos na Constituição, mas que não estão no nosso edital, então não são importantes. Mas no artigo 5º, a propriedade, a gente pode dizer que ela está do inciso 22 até o inciso 32, são todos temas aí correlacionados ao assunto propriedade. Como eu disse, espalhado pela Constituição, eu tenho mais outros diversos dispositivos que cuidam também desse assunto. Beleza. Há normas, no entanto, que incluem limitações diversas e a possibilidade de perda da propriedade, com ou sem indenização. Aqui nós passamos pela hipótese de desapropriação com indenização. Ué, André, essa hipótese sem indenização, essa está fora do nosso edital, então não me importa. Ela existe sim, mas não está no nosso edital, não vale a pena perder tempo agora. Como regra, estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função. Nossa, que fácil. Sim, pode vir fácil. Condicional é fácil. E o tipo de limitação que pode aparecer para a gente fácil, né? É a limitação pela função social. Artigo 5º, inciso 23. Então, alguns temas são bastante tranquilos. E isso é bom e é ruim. É bom porque é fácil e é ruim que aumenta a nota de corte, né? Mas eu não acho que venha questões tão fáceis assim. O mais importante é a observação geral e o nosso diálogo aqui mais completo. Terceira questão diz o seguinte: a Constituição Federal, em várias normas, estabelece como garantia que o direito fundamental para ter plena realização no mundo jurídico deve sofrer definição legal. Nesse caso, deve-se obediência ao princípio da. Aqui
É uma questão também bastante tranquila, tá? Aquele tipo de questão que você fala, sério que ele está perguntando algo tão básico? E a resposta é sim, é sério, tá perguntando algo tão básico assim. Mas o que é isso, André? O princípio da promessa legal? Não. Escolha legal? Estabelecimento? Não, é o princípio da reserva legal, é a reserva de lei. E aqui vou aproveitar esse dispositivo, e eu falo mais disso, para falar da chamada legalidade. A legalidade. A legalidade traz justamente essa ideia de que a Constituição ela refere ou ela determina que a lei seja a grande responsável aí pela proteção de uma série de direitos que nós temos previstos a partir da Constituição e mesmo aqueles que a Constituição sequer imaginou. Então nós somos aí titulares de um grande número de direitos previstos a partir da Constituição Federal. Um deles, então, uma das bases é que os nossos direitos são pautados pela ideia da legalidade. E essa legalidade é tão importante, mas tão importante, que não há uma legalidade, mas há três só no nosso edital. A primeira legalidade, ela está no artigo 5º, inciso 2, que diz assim: ninguém é obrigado, diz ninguém será, mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, a ideia da legalidade é aquilo que nos limita. Eu posso chamar essa legalidade de legalidade liberdade, a legalidade liberdade, porque nós, particulares, nós somos limitados pela lei. Se a lei nada diz, nós temos ampla liberdade de agir. A lei não falou nada, então eu posso fazer. Já quando nós mudamos para a administração pública, lá no artigo 37, caput, você vai lembrar do chamado LIMP, né? Os 5 princípios expressos da administração, que começa justamente com a legalidade, que aqui eu vou chamar de legalidade restrição, o que significa que para a administração pública, a legalidade determina que somente pode o Estado agir quando autorizado pela lei. Nesses dois iniciais, eu preciso que você já perceba o seguinte: a referência à lei no artigo 5º 2 e a legalidade do artigo 37 caput, esses dois referem à lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Do outro lado, cuidado com o artigo 5º, volto para ele, agora o inciso 39, que vai falar da legalidade, chamada legalidade estrita, ou legalidade restrita, ou legalidade penal. Nesse caso aqui, ele vai dizer assim, olha, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Nem a pena sem a prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem a prévia cominação legal. Então nós temos aí essa legalidade penal. E qual que é a diferença, André? A diferença é simples. Quando nós falamos da legalidade estrita, legalidade restrita, legalidade penal, eu exijo lei em sentido estrito, tá? Não é a lei em sentido amplo.
Não entendi. Lei em sentido estrito é a lei propriamente dita, a partícula normativa chamada lei. Agora, quando eu falo lei em sentido amplo, ou sentido lato, pode ser uma lei, um decreto, uma portaria, uma resolução. Tudo isso nos obriga a fazer as coisas. Agora, no campo penal, para dizer o que é crime, aí tem que ser a lei em sentido estrito, tá? Então, nessa última aqui, só aquele asterisco, né? Aqui precisa ser a lei em sentido estrito, lei em sentido estrito, lei em sentido estrito. Ok? Tranquilidade, suave. Então, beleza. Então, aqui a nossa reserva legal, aí o princípio da reserva legal significa que o direito fundamental, para ser plenamente realizado, ele vai depender, aí ele deve sofrer uma definição legal. Essa é a nossa ideia base. Quarta questão. Conforme preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Esse princípio constitucional é o princípio, é o tipo de questão dada, né? Fala, poxa vida, é lógico que é o princípio da segurança jurídica, né? Não, lógico que não, tem nada a ver com isso. Nem da legalidade, acabamos de ver legalidade, nem a moralidade, muito menos a autonomia, é o princípio da isonomia. Mas, André, eu conheci esse princípio por outro nome. Sim, olha aqui comigo. Quando a gente fala da chamada igualdade, ela tem um sinônimo, que é justamente a isonomia. Igualdade, isonomia, igualdade, não, eu comi um L aqui, né? Pera lá. É gordo, tá sempre com fome, né? Não pode sobrar uma letra que ele já papa a letra. Igualdade. Então, aqui, a igualdade ou isonomia existe em dois diferentes planos. Eu tenho a chamada igualdade formal e, de outro lado, nós temos a igualdade material. Esse tema aqui, ele tem cheiro de questão na sua prova. Eu acho que ele vem. A igualdade formal é a igualdade perante a lei. Que é o melhor exemplo dessa igualdade formal, artigo 5º, inciso 1 da própria Constituição Federal, que diz: o gordo de novo comendo, já comi um L, agora comi um N. Pera aqui, cadê minha borracha? Isso, não, a borracha ainda não comi. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, perante a lei, somos iguais. Só que na prática, somos mesmo? Não, né? Então, por exemplo, o artigo 7º, inciso 20, ele vai da Constituição Federal também. O artigo 7º fala dos direitos do trabalhador. Ele vai dizer basicamente que pode haver lícita a reserva de mercado de trabalho, é lícita a reserva de mercado de trabalho para a mulher. Então, eu posso ter reserva de vagas. E essa igualdade material significa, tem aquele expressão clássica aristotélica, né, que significa basicamente tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, na medida de sua desigualdade. Aqui eu tenho, se na primeira versão eu tenho a igualdade perante a lei, na igualdade material eu tenho a igualdade por intermédio, por meio da lei. É a lei aqui projetando a igualdade. A lei, entre aspas, forçando a igualdade, fazendo com que a igualdade se apresente no campo do real. Aqui eu tenho um quadro, um meme da internet que é perfeito para explicar exatamente essa ideia, que é aquele, você já deve ter visto com certeza, das 3 crianças tentando ver
por sobre o muro ali, tá? Na minha cabeça tá rolando um jogo de futebol, criançada tá querendo assistir, só que eles todos não enxergam, né? Então nós temos aqui o muro, aí tem a primeira criança, que é a menor, tem a segunda criança, que é a média, e aqui eu sou péssimo desenhista, não me julgue, a terceira criança aqui. A igualdade foram, e aqui eles têm três banquinhos, sei lá como a gente pode chamar esse Paranauê. E a igualdade formal é atribuir um banquinho a cada uma das crianças. E a igualdade formal faria o seguinte, então, eu tenho aqui o muro, e aí a criança do meio conseguiria assistir, a criança maior, na verdade, vai assistir com mais facilidade, né? A criança maior vai assistir com mais facilidade, e aqui eu tenho um banquinho, aqui eu tenho outro, e a criança menor, mesmo com o banquinho, continua não assistindo. Essa é a igualdade formal. Já a igualdade material seria justamente todas as três crianças seriam colocadas aí numa posição de igualdade, porque eu faria a distribuição desses banquinhos dessa madeira somente a quem de fato precisasse dela. Então, enquanto essa daqui seria o nosso pressuposto, a igualdade formal faria a distribuição igualitária, um banquinho para cada um, a menor criança continuaria não enxergando. Na segunda opção, todos enxergariam, e o que já conseguia enxergar não ia precisar desse auxílio. Aí pensa esse auxílio como auxílio do Estado. Essa é a nossa a ideia base aqui. E uma última observação: muitas vezes a ideia da isonomia e da igualdade material costuma ser chamada de princípio da equidade. Princípio da equidade. Princípio da equidade, ok? Esse costuma ser o nome aí atribuído para para esse tipo de igualdade. Muito bem. Quinta questão. A possibilidade da quebra do sigilo das comunicações pessoais é possível aqui. Perdoa a redação, tá? Não foi eu que escrevi. Às vezes eu escrevo umas coisas assim, dá um pouco de vergonha, mas é sem querer. Então, a possibilidade da quebra do sigilo das comunicações pessoais é possível. E lembrando só, vamos localizar, o sigilo das comunicações está previsto lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que fala tanto das correspondências como das comunicações telefônicas, telegráficas e de dados. Na ordem constitucional, telegráficas, de dados e telefônicas. É possível. Ok, sim, até porque, como já conversamos, é difícil falar em direitos absolutos, né? Segundo a Constituição, por força de autorização judicial. No campo desse tema, a regra geral de proibição de acesso às comunicações está protegendo o direito a... Fácil, né? Que direito? Da liberdade. Veja, esse é o grande guarda-chuva que está tudo contido, mas aquele que é um direito específico, né? Que ele está de olho em especificidade. Então, não. Culpabilidade, isso é um princípio real, existe, do direito penal, que se materializa de várias formas, tecnicamente, é um princípio que tem diversos significados no campo penal. Mas o aqui que a gente poderia usar como principal seria a culpabilidade no sentido da responsabilização penal, né? Não há crime sem culpa, aí não tem nada a ver. Competência também não, igualdade acabamos de ver, não. Logicamente, aqui é o proteger as nossas comunicações telefônicas, o constituinte está protegendo, na essência, a nossa intimidade, né? O sigilo das nossas comunicações. Beleza? Sigamos então. Agora mudando um pouquinho aí saindo levemente do artigo 5º, e como você percebe historicamente, a nossa banca não tem um recorte tão grande, nem um recorte tão recente, mas saindo um pouquinho do artigo 5º, que é a grande estrela, como eu já disse, aqui nós temos uma amplitude um pouquinho maior, que acaba sendo, como eu posso dizer, observada em vários dispositivos diferentes do nosso texto constitucional, né? Então, em vários espaços diferentes, essa mesma
determinação acaba aparecendo. Mas ok. Diz assim, na medida em que é editada uma lei, regularmente votada pelo Congresso Nacional, a qual protege as pessoas com certo grau de deficiência, ofertando oportunidades de inserção no mercado de trabalho, está sendo realizado o princípio da... Aqui eu tenho o interessante é que são diversas afirmativas bastante abertas, né? Então, o princípio da república, res pública, coisa pública, não, isso tem a ver aí com a chefia da administração pública, né? Quem chefia, por que chefia, para quem chefia. Então, não, é a nossa forma de governo. A democracia também não, na democracia tem a ver essencialmente com a fonte do poder, todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido ou diretamente, nos termos da Constituição, está lá o artigo 1º, parágrafo único do texto constitucional. E, então, esses daí nós retiramos. Os princípios da proteção e da organização, eles, nesse caso, eles estão muito genéricos para significar alguma coisa específica para a nossa resposta. Então, só sobra, de fato, o chamado princípio da cidadania. A cidadania como gênero, como princípio aqui, ela vai significar basicamente o direito à participação, né? A participação, a inserção no meio social. Então, a cidadania, só um cuidado, então é a nossa alternativa correta. Só cuidado que eu tenho a cidadania em dois aspectos. Tem a cidadania num aspecto estrito ou restrito, que está correlacionado somente ao direito de votar e o direito de ser votado. Já a cidadania no sentido amplo, eu mencionei expressamente, eu trago expressamente o direito à participação, na vida social, participação na vida social, ok? Então só perceba aí que essa cidadania, a depender do tipo de questão, ela pode assumir uma característica e uma designação um pouquinho mais ampla do que o normal, do que nós costumamos trabalhar. No seu aspecto estrito, ela está também no nosso edital, lá entre os artigos 14 e 16, e nesse ponto nós trabalhamos, ou essa cidadania vai significar, ou vai ser objeto dos nossos direitos políticos. Então aqui a cidadania no campo restrito, ou estrito, seriam essencialmente os nossos direitos políticos, ok? Mais uma questãozinha para a gente. Vamos lá, questão de número 7, eu separei 9, então já estamos aí nos encaminhando para os momentos finais da nossa conversa. Diz assim, na medida em que não se admite o uso de algemas de forma indiscriminada, e esse é um tema que é interessante, haja vista que a questão do uso de algemas, ela foi objeto de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o emprego de algemas às pessoas, ela deve ser sempre fundamentado, seja no receio que essa pessoa vai fugir, seja na necessidade de fato de proteção física dessa própria pessoa, ou qualquer tipo de risco decorrente dessa prisão, mas o mais importante é que eu preciso essencialmente proteger, aí é que eu preciso, sobretudo, justificar a utilização da nossa algema. Só para ter ideia, então esse uso da algema aqui, antes de seguir, ele faz parte de uma súmula vinculante, que eu mencionei, súmula vinculante de número 11. Lá, e sempre que fala súmula vinculante, aqui você já sabe, é um ato do Supremo Tribunal Federal. Então, essa súmula vai dizer basicamente que eu só posso usar algema nos casos, essa mnemônica acaba, volta aqui, André, acaba facilitando, que é a mnemônica PRF. Como assim, André? PRF. O último é aqui justamente o F de fuga, né? F de fuga é simples, o R de resistência, se o preso aí resistir à sua prisão, e o P de perigo
perigo à integridade, tanto do próprio preso quanto de terceiro. Então, preso que está resistindo, preso que está gerando risco para terceiros, ou mesmo preso que tentou fugir, em qualquer dos casos eu posso utilizar da algema, mas o importante é que isso precisa ser fundamentado sob pena de responsabilização. Muito bem. Então, de novo, na medida em que não se permite o uso de algema de forma indiscriminada, somente admitindo-se sua utilização em casos excepcionais está sendo efetivada a proteção contra o direito de crença. O que isso tem a ver com algema? A livre locomoção? Não, veja, aqui a pessoa que vai usar algema, ela já está com a liberdade de locomoção restrita. Então, esse daqui é meio pegadinha, né? Mas todo mundo que usa algema já está, entre aspas, preso. A algema é só uma forma mais efetiva de limitação da liberdade dessa pessoa, mas a liberdade dela já está limitada. Liberdade de manifestação do quê, cara pálida? Tratamento desumano ou inviolabilidade do domicílio, o que tem a ver com a algema? E aqui, né, o tratamento desumano. O artigo 5º, inciso 3, ele vai nos dizer, na essência, que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Quando ele começa a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Então, nós temos aí basicamente uma proteção contra tratamentos que ofendam a dignidade humana. Então, a ideia do legislador, aí materializada na súmula vinculante 11 do Supremo, é que para usar algema precisa de um motivo justo e eu preciso também de uma fundamentação. Muito bem. Questão 8. Sempre que a falta de norma regulamentadora, veja que a primeira que aparece sobre as ações constitucionais, e já aparece aí quebrando uma muito, muito importante, para concurso cai bastante. Então, sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impetrar o seguinte remédio constitucional. Remédio constitucional ou remédios constitucionais são o nome atribuído a as ações previstas na Constituição. E todas essas daqui, elas são ações constitucionais, mas uma delas não existe no nosso edital, já posso recortar. Sim, essa eu já posso recortar. Então, dessas daqui, veja, o habeas corpus tem a ver com a liberdade de locomoção, então não tem nada a ver. Mandado de segurança para direito líquido e certo não amparado em HC ou HD. Habeas data, liberdade de informação, sobra para a gente mandado de injunção. Ok. Deixa eu só beber uma água. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questãozinha. Vocês estão livres de mim por este sábado e temos simulado e para cima. Vamos lá. Última questão é a primeira que se apresenta nessa estrutura de assertivas, né? De acordo com o estabelecido no artigo 5º da Constituição, analise as afirmações a seguir. 1. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Não, tá errado. A primeira parte é correta, mas devia ser a lei penal não retroagirá, a não ser que seja para beneficiar o réu, né? Então, A1, eu já elimino A1, aqui eu já praticamente quase mato a questão, né? Eu já sei com certeza que 3 e 4 estão corretas. 3. Homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, vimos há pouco. 4. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, também está correto. Só falta 2. 2. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Está errado, né?
Tá errado. Então sobra só C de casa 3 e 4. Mas, André, pode com determinação? Pode. Só cuidado que a determinação judicial, sobrou um aqui, um I, um L, a determinação judicial é só durante o dia. Mas como a questão não faz nenhuma menção a esse assunto, ela não nega nem confirma esse tema, não gera aqui pra gente nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito que poderia nos incomodar, ok? E com isso, encerro essa nossa conversa, esse evento Como Estudar. Eu já fiz outra, essa é a segunda vez que eu entro Como Estudar aqui de Direito Constitucional. Na outra hipótese, a gente tinha um pouco mais tempo, então eu fiz uma visão mais estrutural do pensamento, os passos que devem ser seguidos, e agora eu modifico um pouquinho essa abordagem para mostrar para você como são as questões, o que é mais importante, como que a banca tem elaborado ou no passado elaborou os temas. E com isso eu encerro essa nossa conversa, agradeço a sua audiência, desejo sucesso na sua empreitada e até a próxima.